queridos! Hoje teremos mais uma aula. Hoje teremos aula na disciplina de matemática. E a nossa atividade estará na página 22. Bem, iremos falar um pouco sobre o MMC. Vamos aprender o que é e como calcular. Prestem atenção na explicação. O MMC, da sigla que significa mínimo múltiplo comum, e MDC, que será o nosso conteúdo da próxima aula de matemática, significa máximo divisor comum. Essas são regras matemáticas ligadas, respectivamente, ao múltiplo comum e ao divisor comum de dois ou mais números. E elas são ferramentas utilizadas para facilitar a resolução de problemas e equações. E o MMC é o menor valor que pode ser múltiplo de dois ou mais números, ou seja, é um processo que facilita os cálculos. A partir dessa explicação, iremos ver agora alguns modelos de exemplos, já que os múltiplos são os números que são resultados de uma multiplicação feita entre um número escolhido e outro qualquer valor. Veja o exemplo dos múltiplos do numeral 3. Que no caso os múltiplos são 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Dá para perceber, né, gente, que aí o cálculo ele ocorreu multiplicando de 3 em 3, 9, 12, 15. Iremos ver mais exemplos. Enfim, o cálculo do mínimo múltiplo comum, o MMC, ele serve para quê? Bem, ele serve para facilitar a resolução de problemas matemáticos que envolvam dois ou mais números. Lembrem disso. E o MMC será o menor número múltiplo comum encontrado entre dois ou mais números. Prestem atenção nesse exemplo que dará para vocês entender bastante. Veja neste exemplo os múltiplos comuns entre 2 e 4. Percebam aí que, resumindo, o número menor que é múltiplo de 2 e 4 é o número qual? O número, preste atenção nessa última linha, ó. Números múltiplos comuns entre 2 e 4 é 0, 4 e 12. Como calcular o MMC? Bem, para determinar qual é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, é preciso saber dois passos essenciais. Vamos ver. O primeiro é encontrar quais são os múltiplos dos números, vai ser o primeiro passo. E logo após, verificar qual é o menor número que é o múltiplo de todos. Então, esse número, que é múltiplo dos dois e o menor número, então será o resultado do problema. E para entender melhor, veja este exemplo de cálculo do MMC entre 4 e 6. Neste exemplo, o menor número que é múltiplo de 4 e de 6 é 12. Agora um breve resumo sobre o que é. Bem, o primeiro passo, como já falei, é verificar se o problema exige que seja encontrado um número mínimo ou múltiplo que justifique a resolução. Nesses casos, se deve sim ser usado o MMC. Ele pode ser usado, por exemplo, para resolver equações que tenham frações com denominadores diferentes, pois o mínimo múltiplo comum facilita a resolução deste tipo de problema. O MMC também pode ser usado para fazer uma comparação entre frações diferentes para determinar se elas são ou não equivalentes. Gente, e a atividade prática, como eu já havia falado, se encontra na página 22. E vocês irão calcular o MMC dos números abaixo e depois irão marcar a alternativa correta. Só após o cálculo que vocês irão realizar é que vocês irão obter o resultado final, tá certo?